Olá, meus amados, que a paz esteja com vocês. Hoje faremos um resumo do tema Batismo como Testemunho, que estudamos na quinta-feira no templo. A diferença entre testemunha e testemunho é popularmente conhecida, pois testemunha é a pessoa chamada a depor sobre algo que presenciou, viu ou ouviu, e o relato que ela faz é o seu testemunho. Ora, o batismo é um testemunho que a pessoa dá publicamente de que aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, creu no sacrifício de Jesus na cruz e que aquele sangue inocente foi derramado para a remissão dos seus pecados. Entendeu que é um pecador e por isso se arrependeu e permitiu que o Espírito de Deus operasse uma transformação completa em sua pessoa. O testemunho não é só no ato do batismo, mas por toda a vida. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, Gálatas 2:20. Por que o batismo é necessário para se ingressar na igreja evangélica? Vamos tomar o exemplo dos religiosos, mestres da lei mosaica, fariseus e saduceus, que tanto João Batista como Jesus acusaram de hipocrisia religiosa, pois ensinavam uma fé que eles mesmos não viviam, ou seja, uma falsa fé, um falso testemunho. Para ingressar no reino de Deus, é preciso se arrepender, crer e se converter. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostre arrependimento. Mateus 3, 7 e 8. Hoje não é diferente. Muitos que defendem sua religiosidade não vivem um testemunho condizente com os ensinos cristãos. Mas o que seria um falso testemunho, produzido por uma falsa fé? Paulo faz uma lista explicativa em Romanos 1, de 21 a 32. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram nem renderam graças. Os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas e seres no lugar do Criador. Suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras, contrárias à natureza. Os homens também começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, conhecem o justo decreto de Deus, mas continuam a praticar tais coisas. E também aprovam aqueles que as praticam. Já o testemunho verdadeiro é o contrário de tudo isso, como na carta aos Filipenses 1:27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Filipenses 1:27. Também o apóstolo Pedro aconselhou: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. 1 Pedro 2:12. Podemos batizar pessoas cujo cônjuge não concorda com a sua fé? O que diz a Bíblia? Tomando o devido cuidado para que a integridade do lar seja preservada, podemos batizar sim, pois a salvação é individual. Paulo escreveu aos Romanos: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. E se a pessoa vive maritalmente com outra sem estar casada? Entendemos que o casamento, devidamente legalizado perante os homens, é um ato de testemunho cristão. Sendo assim, a Igreja se empenhará para que sua vida familiar e conjugal se regularize, para então administrar o batismo ao candidato.
Qualquer tipo de relação sexual praticada fora do casamento é considerado imoral diante de Deus e, consequentemente, não demonstra um real testemunho de alguém que decidiu seguir a Cristo. Paulo orientou assim: quanto ao que vocês me escreveram, dizendo é bom que o homem não toque em mulher, digo que, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. 1 Coríntios 7, 1 e 2. E se a pessoa ainda não se libertou de algum vício? Neste caso, é preciso apoiar o candidato e lhe auxiliar na luta contra o seu vício, dando todo o suporte necessário até que ele vença este mal por completo, quando então terá a oportunidade de se batizar. Na carta aos Romanos 6, verso 6, está escrito: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. E o apóstolo Paulo escreve a Tito: aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Tito 2, versos 13 e 14. Portanto, o batismo vem reunir um povo transformado por Deus, compartilhando de um testemunho verdadeiro, não apenas na igreja, mas principalmente na sociedade onde atua como trabalhador, estudante, no lazer, no lar e nas redes sociais. E você, já se batizou? Ou você é alguém que sente o desejo de se batizar nas águas? Conte aí nos comentários, certamente vamos poder te orientar nesta questão. E aguarde o nosso próximo vídeo. Se puder, faça-nos uma visita. Estamos na rua João Vieira 63, Capoeiras, Florianópolis, sábados e domingos às 19h30 e quintas às 20 horas. Um grande abraço na paz do Senhor Jesus.